vamos lá. Esse tempo nós estamos tirando para refletir sobre o casamento. Casamento é algo assim extremamente desafiante, eu acho, muito desafio. Mas Deus nos fez para casarmos, para reproduzirmos, e a célula principal da sociedade começa com o casamento, é o casamento. E antes que existissem todas as outras invenções no mundo, instituições, o casamento, Deus instituiu o casamento. E eu sempre gostei desse assunto. Eu gosto de ministrar encontro de casais. Quando eu faço encontro de casais, eu faço encontro de casais top. E nós vamos esse mês de julho refletir bem específico em cima do casamento. Eu quero que você pense, comece hoje pensando, por que você decidiu casar? Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos pensar por que nós decidimos a casar. Quais as razões e quais os motivos que nos levaram a casar. Eu anotei aqui alguns, não sei se você vai se identificar ou não. Primeiro, todas as amigas estavam casando e eu também queria ter meu dia de princesa. Eu também queria ter aquele dia do casamento que eu seria a noiva. Uma segunda razão é porque encontrei o homem dos meus sonhos. Encontrei o homem que eu quero que seja o pai dos meus filhos. Terceira razão, eu já estava ficando para titia, era hora de casar, eu não queria ficar para titia, eu queria casar. Quarta razão, para sair de casa. Não aguentava mais a situação em casa, com pai, com mãe, quem sabe o pai era alcoólatra, ou o pai brigava, ou a mãe tinha algum problema, e eu, para sair de casa, eu decidi casar. E prontamente eu aceitei aquela proposta que apareceu e eu me casei. Uma outra razão pela qual se casa. Fui me envolvendo, fui namorando, do namoro eu passei por um namorido e casei. Sexto, engravidei. Tava tendo um relacionamento, engravidei. 7, queria alguém para me sustentar. Eu queria casar e queria me sustentar. Kate, Sejana, sejam bem-vindas. Queria alguém para me sustentar. Por isso que eu casei. Outras casam para não ficar sozinhas. Às vezes já têm filhos, mas querem um parceiro, não querem ficar sozinhas. E um último que eu coloquei aqui, que esse eu confesso para vocês que eu li em um livro, não é minha ideia, mas é um fazendeiro de 65 hectares, ele plantava e ele casou, sabe por quê? Porque ele queria uma mulher que tivesse um trator, que pudesse ajudar ele na lavoura dele. Então por isso que ele queria casar. Ele queria uma mulher que tivesse um trator que pudesse ajudar ele na lavoura, que era uma lavoura irrigada. Então assim, eu coloquei esse exemplo bem esquisito, mas verdadeiro, que qual é a razão pela qual você casou? Então, todos nós temos uma razão pela qual nós casamos. E sempre no fundo dessa razão a gente diz que é o amor, né? Casou pelo amor. Eu quero ler uma história de alguém que colocou um anúncio para casamento. E o anúncio era o seguinte: alguém que queria casar, preste atenção, solteira, negra, procura a companhia do sexo masculino. A etnia não importa. Sou uma garota de muito boa aparência e que adora se divertir. Gosto de longas caminhadas no bosque, passeios de caminhonete, viagens para caçar, pescar e acampar.
noites aconchegantes de inverno de lareira. Gosto de jantar à luz de velas que me deixarão aos seus pés. Estarei à sua espera quando você chegar do trabalho, vestida como vinha ao mundo. Gente, olha só esse anúncio de uma mulher que queria casar. Eu pergunto para vocês, quantas respostas você acha que essa mulher teve de anúncio? Digamos que ela colocou esse anúncio no Instagram. Quantas respostas você sugere aí que essa mulher teve de homens que estavam dispostos a casar com ela, ou pelo menos conhecer para ver se iam casar? Façam aí uma sugestão de quantas. Quantos homens vocês acham que gostaram desse anúncio? Uma morena, queria uma companhia do sexo masculino, não importava a etnia, ela era de boa aparência, gostava de se divertir, gostava de andar de caminhonete, de caça, de pesca, gostava do inverno. Alguém colocou aqui vários homens. Não, vários não, gente, eu quero um número. E que gosta de luz de velas um monte, disse a Dinara. Gente, ninguém... Ai, Neuma, que falta de fé. A Edna disse mais de 1000. Para surpresa de vocês, mais de 15.000 homens responderam a esse anúncio. Mais de 15.000 homens queriam alguém vestida como veio ao mundo. Todos os dias ia esperar esse parceiro vestido como veio ao mundo. E estaria à espera tranquilamente quando ele chegasse do trabalho. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse anúncio aqui foi colocado por uma casa, um pet, e era uma cachorra preta que estava procurando um dono. Não era uma mulher, era uma cachorra preta. Pareceu 15.000 homens que queriam casar com essa mulher. Olha a intenção desses homens. Porque ela disse que ela ia esperar com a roupa que ela veio ao mundo. Ela disse que ia esperar todos os dias do trabalho aos pés na lareira. Não, gente, que gostava de se divertir, de caçada, de andar na caminhonete. O homem queria alguém que fosse servir ele, com certeza. E o anúncio era 10. Bem feito, né, Ed? Então, isso aqui é um exemplo dos motivos pelos quais se quer casar. Esse anúncio aqui é algo assim pra gente refletir. Então, é super interessante essa história. E eu pergunto para você, por que você casou? Por que você casou? Talvez você diga assim, ai, se eu soubesse não tinha casado, né? Às vezes a gente nem diz, mas se soubesse não tinha casado. Quem acompanha minhas postagens no Instagram, eu falei na última semana sobre as 4 estações do ano que elas se refletem no casamento. Não necessariamente numa ordem cronológica, mas aquelas estações elas acontecem no casamento. Eu acredito que quando nós estamos vivendo a estação do inverno, nós gostaríamos de não ter casado ou gostaríamos que o cônjuge morresse. Eu não sei se já passou isso na sua cabeça, na minha já. Mas quando você está vivendo a estação do verão e a estação da primavera, aí não, tá bom, é meu parceiro, é quem eu amava, é quem eu escolhi. E às vezes a gente está vivendo esses conflitos interiores e não tem nem condição de responder ou de falar, né? Porque acha que é pecado, que Deus não vai gostar, que não sei o quê. Essas coisas todas da religião. Eu também coloquei uma postagem que mexeu profundamente com o meu coração. Essa ontem. Não tanto a frase, mas a imagem daquela mulher com uma gilete cortando os olhos, que dizia assim:
Às vezes, abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que você já teve que fazer. E eu vejo que isso é uma pura, refinada verdade na nossa vida. Aquilo que talvez a gente precise abrir os olhos vai ser tão dolorido, que é igual uma gilete cortando os olhos. A gente não tem nem vontade de fazer, mas é necessário. E eu fiquei olhando aquela imagem e fiquei pensando exatamente isso. E eu falei, Deus, eu até quero, eu prefiro sentir dor do que não abrir os olhos. Gente, eu queria pedir para vocês convidarem alguém que está casada precisando ouvir isso aqui. Alguém que está casada precisando ouvir uma palavra sobre casamento. Pode enviar aí agora o seu aviãozinho, chame alguém. É forte e é real. E eu fiz uma oração para Deus quando eu fiz aquela postagem. Eu falei para Deus, eu quero ver a verdade. Ainda que eu tenha dor, eu quero ver a verdade, mas eu não quero ficar me fazendo de cega, tanto em qualquer área da minha vida, mas especialmente no casamento. Tem muitas mulheres que preferem ser cegas no relacionamento conjugal, preferem ser cegas do que ver a verdade. Elas não gostam de pensar na verdade. Todas as mensagens que eu vou trazer durante todo esse mês de julho, que vão ser 10 lives, terças e quintas, todas elas eu vou começar com uma pergunta. Depois que eu fiz o meu curso de coaching, eu entendi que fazer pergunta é uma das melhores coisas na nossa vida, porque as perguntas nos fazem refletir. E eu nunca me fazia pergunta, gente. Creiam nisso. Eu era ruim para fazer pergunta para Deus. Eu tinha tanta religiosidade que eu não fazia pergunta para Deus. Não é temor, era religiosidade. E eu não fazia pergunta para mim mesma. E isso é péssimo. A gente tem que fazer pergunta. E hoje eu sou fã das perguntas. Eu me faço perguntas e hoje, quando as pessoas me fazem perguntas, eu gosto profundamente. Ainda que às vezes tem pergunta que vira tua cabeça para baixo, ou então vira o teu mundo interior do avesso. Mas as perguntas nos tiram do lugar que nós estamos e nos levam para um outro lugar maravilhoso. Então hoje eu quero falar sobre a nossa primeira pergunta. Eu quero dizer uma coisa antes de eu fazer a pergunta. Eu quero dizer para vocês que no nosso casamento, para manter o nosso casamento, nós precisamos trabalhar muito duro. Igualzinho um presidente de multinacional que precisa trabalhar duro e precisa trabalhar horas para ele manter, para ele dirigir, para ele organizar a multinacional dele, nós precisamos manter o nosso trabalho, manter a nossa atividade para manter o casamento. Eu fiquei pensando sobre isso aqui quando eu li essa frase. Se eu preciso trabalhar duro no meu casamento como um presidente de multinacional. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei confrontada, sabe por quê, gente? Porque a gente não trabalha duro no casamento. A gente não trabalha duro. A gente leva a vida, a maioria das pessoas, das mulheres que eu converso, que eu ajudo, e eu mesma, quando comecei minha vida, a gente casa e começa a viver a vida. Mas a gente não trabalha duro pelo casamento. Aí a gente começa a trabalhar duro por várias coisas na nossa vida. A gente trabalha duro para estudar, para se aperfeiçoar. A gente trabalha duro para construir alguma coisa, comprar alguma coisa. Depois a gente trabalha duro para construir para os filhos. Trabalha duro para a educação dos filhos, para conseguir colocar os nossos filhos no caminho.
A gente até trabalha duro para a educação dos filhos, mas a gente não trabalha conscientemente, duramente, para manter o nosso casamento. A gente pensa que faz, mas não. Porque eu falo trabalhar duro, gente, é o seguinte: trabalhar duro é quando a gente trabalha com estratégia, quando a gente faz investimento, quando a gente... Eu falo investimento, não é só de dinheiro, não. Eu falo investimento de tempo, investimento de disposição, investimento em várias áreas. E de estudo. Então, verdadeiramente, o casamento é algo que precisa um trabalho duro nosso. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar e para você refletir na sua vida. O que verdadeiramente é importante para você na sua vida? O que é importante para você? O que verdadeiramente na sua vida tem importância? A sua vida que vai dizer isso, não as suas palavras. Se você disser que verdadeiramente o seu casamento é importante na sua vida, suas escolhas vão refletir isso. Mas se você disser que a sua profissão, se você disser que outras coisas na sua vida são verdadeiramente importantes, eu vou olhar para suas decisões, eu vou olhar para suas escolhas, eu vou saber o que verdadeiramente é importante. Depois que casamos, desfocamos. Exatamente isso. Muito bem, dona Aline. É isso que acontece. A gente casa porque o nosso casamento é verdadeiramente importante. Mas depois a gente sai da nossa linha. O casamento passa a não ser importante. Mas se eu olhar para as minhas escolhas, eu vou saber se esse casamento é importante ou não é. E eu não sei vocês, mas o casamento da gente, ele pode ser fácil, ele pode ser médio, ele pode ser de difícil manutenção. Tem casamentos fáceis, médios e de difícil manutenção. Eu tenho assim algo profundo no meu coração de ajudar as mulheres dentro do casamento, porque eu tive um casamento bastante difícil em várias coisas. Primeiro, porque eu e meu marido somos de dois perfis comportamentais ou temperamento totalmente diferente. E quando eu casei anos atrás, e quando eu comecei a minha vida, não existia nada do que existe hoje para nos auxiliar. Para mim era muito difícil. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha nada dessa onda que tem hoje de inteligência emocional e desenvolvimento humano. Não existia nada para ler, pelo menos no contexto que eu vivia. Eu nem conhecia a palavra de Deus. Uma pessoa totalmente diferente da outra, e nós éramos diferentes, como todo mundo, duas famílias com criações completamente diferentes que se unem e resolvem de casar. Eu extrovertida, alegre, comunicativa, meu marido fechado, introvertido, tímido, medroso e uma timidez terrível, consequência de tantas coisas. Então, juntam-se para casar. Imaginem quantos desafios eu tive que passar no meu casamento. E hoje eu tô aqui por causa que de dores nasce um ministério. As nossas dores fazem nascer um ministério na nossa vida, quando a gente se coloca nas mãos de Deus. E eu tô aqui porque eu quero contribuir com famílias e com mulheres. Nós temos que aprender a reagir e agir e a tomar as ações certas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. As minhas escolhas vão dizer se o meu marido é prioridade na minha vida. E as suas escolhas também vão dizer. Talvez você está ouvindo isso aqui e você já chegou à conclusão que seu marido não é mais a sua prioridade. Ele foi quando você casou, mas hoje ele não é mais a sua prioridade. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode não concordar comigo, você pode até ficar brava. Gente, eu prometi uma coisa para Deus. Eu prometi uma coisa para Deus agora nessa minha nova atividade que eu tô falando, que eu tô preparando. Eu falei para Deus
que eu só vou falar a verdade, ainda que ela doa. Eu sempre fui assim. Eu sempre falei a verdade. Mas agora eu fiz um compromisso sério com Deus. Porque os princípios de Deus para a palavra, os princípios da palavra de Deus para a família e para o casamento, hoje são extremamente confrontadores para mim e para você. Não sei para você, eu digo para você porque você está inserido no contexto, mas eu tô falando para mim. Por quê? Porque nós vivemos, eu vivo, vocês também vivem, né? Falo nós por isso. Nós vivemos em um contexto onde os princípios da palavra de Deus, eles estão contrários ao mundo. A Bíblia fala isso, mas hoje, no final dos tempos, eles estão avassaladora, contrária a tudo. Então é muito difícil. Então o que eu quero dizer? Talvez você está me ouvindo aqui, você tinha o seu marido como prioridade até o dia que você casou, até a lua de mel e até os primeiros tempos de casado. Depois que nasceu o filho, depois que você foi estudar, depois dos primeiros pum debaixo da coberta, para não dizer outra coisa, depois dos primeiros transtornos, você colocou sua prioridade em outras áreas da sua vida e não colocou mais no seu marido. Eu quero te dizer uma coisa, minha amada, linda que tá me ouvindo. Olha só, se o nosso marido não for prioridade, nós não teremos uma família equilibrada e feliz. Não adianta. Nós precisamos colocar os nossos maridos como prioridade na nossa vida. Isso é bíblico, gente. Eu vou falar o que é bíblico. Não tem como. Então, as tuas escolhas, o que você escolhe todos os dias de manhã quando você levanta, diz se o teu marido é tua prioridade. A comida que você vai fazer, o serviço da casa que você vai fazer, teu marido diz que é tua prioridade no dinheiro que você ganha, teu marido diz que é prioridade, as tuas escolhas dizem que teu marido é prioridade na tua vida, em tudo. Então não adianta nós dizermos que ele é. Você e Deus, a tua consciência e o Espírito Santo sabem te dizer se o teu marido é prioridade 1 na vida. Amados, o grande segredo do nosso casamento é esse. É o marido ser prioridade 1 no casamento. Então, avalie isso. Segunda colocação importante que eu quero fazer para esta primeira pergunta, que é: o que é importante de verdade para mim? O que é importante de verdade para mim? Então, segundo, que eu quero perguntar para você. O seu casamento é verdadeiramente importante para você? Ou você está aí casada por uma acomodação de vida? No dia que nós casamos, eu me reportei muito hoje, quando eu terminava de preparar essa fala aqui. Vestido, cerimônia, votos, festa, lua de mel, sonhos, casa nova, viagem, arrumar a mala, ir para o hotel, não sei, cada um aqui teve uma realidade. Mas quando saiu daquele casamento, aquilo era o mais importante na nossa vida. E nós fizemos votos. Eu já fiz tanto casamento, os últimos que eu realizei, eu deixei as pessoas livres para fazerem votos. E eles votaram o que eles quiseram. Teve gente que fez votos assim, loucos votos. Eu fiquei até pensando, os votos que eu colocava eles para fazerem como pastora, eram votos simples. Amá-lo, honrá-lo, cuidar na saúde, cuidar na enfermidade, cuidar na doença, essas coisas, né? Protegê-lo, admirá-lo, encorajá-lo na doença, na saúde, na enfermidade, na alegria. Mas, gente, foram votos que nós fizemos diante do sacerdote que realizou o nosso casamento. E eu quero perguntar se você cumpre esses votos. Oi, Daisy! Beijo, linda! Amo de paixão. Os nossos votos nós cumprimos? Gente, a vida começa a nos oferecer tanta coisa com o passar dos anos, começam a nascer os filhos, os mais lindos filhos que Deus nos dá.
Começam tantas coisas a acontecer e nós deixamos de ter o nosso marido como prioridade na nossa vida. Tiruzá, como é que tu sabe isso? Porque eu passei por isso. Teve fases na minha vida que o Marco não foi minha prioridade. Eu quero dizer para vocês que a minha desordem interior e a desordem da minha vida foi terrível. Então, não adianta, tudo que eu e você fizermos fora dos princípios da palavra de Deus, não vai funcionar. E nós vamos ter desconfortos na nossa vida. E não vai funcionar. Oi, Gersina, linda. Beijo. Então, vamos continuar pensando aqui no nosso casamento. Tendo consciência sobre o nosso casamento. Gente, a gente casa com todos esses sonhos, começa a ter os filhos, tem que trabalhar, tem que viver, depois chega na idade da maturidade, começa a idade que eu tô hoje, e a gente começa a ver tantas coisas que podia ter feito diferente na nossa vida. E eu me propus que eu quero ministrar as mulheres novas, eu quero ministrar as mulheres que estão começando, eu quero me doar para isso, eu quero ver casamentos sendo transformados. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos mentoria, nós temos discipulado, nós temos aconselhamento, nós temos coach, qualquer ferramenta que você queira usar. É alguém que senta e a palavra de Deus para ouvir as pessoas mais experientes, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu posso, com a minha sabedoria, ajudar você que está me ouvindo aqui a viver melhor e a colocar a vida no eixo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu mesma decidi colocar várias coisas nos eixos da minha vida e eu vou estar partilhando com vocês no decorrer dessas semanas e do curso que eu vou estar fazendo a partir do mês de agosto. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus nos dá um número de horas por dia para viver. O que você faz com esse presente maravilhoso que Deus te dá todos os dias, que se chama tempo? Quantas horas do teu tempo você usa na prioridade do seu dia? Gente, eu fiquei maravilhada refletindo sobre isso esses dias. Todos os dias, Deus me dá um presente de manhã quando eu acordo. Deus me dá um pacote. Esse pacote é o tempo. O que eu faço com o tempo que Deus me dá? E eu quero que você reflita no tempo que Deus te dá. O que você faz com esse tempo? Esse tempo, ele é usado com as prioridades da sua vida. Qual é a prioridade da sua vida? É o seu casamento? Você decidiu casar. Então, sua prioridade número 1, Deus e o casamento. Depois de Deus é o casamento. Então, eu pergunto para você, quanto tempo você gasta em função da sua vida conjugal? Quanto tempo você gasta em função da tua vida conjugal? Você precisa mirar nesse alvo. E hoje, o mundo que nós vivemos, o mundo da rede social, do computador, da internet, ele nos oferece tanta coisa que nós saímos do nosso alvo, como alguém aqui já falou. Nós perdemos o nosso alvo. Mas nós não podemos sair do nosso alvo. E hoje, gente, eu anotei aqui vários alvos que eu decidi para o meu casamento nesta época que eu estou vivendo. Então eu quero contar os meus para você pensar quais são os seus alvos para o seu casamento. Porque se você está me ouvindo aqui, você tem algo que você quer aperfeiçoar no seu casamento. Se você está me ouvindo aqui, você tem alguma curiosidade sobre casamento. Se você está me ouvindo aqui porque você tem alguma coisa que você quer melhorar no casamento, você não está aqui à toa. Se você é solteiro, você está aqui porque você quer aprender sobre casamento. Porque quando você casar, você não quer errar. Então, todo mundo que está aqui tem um propósito. Então, você vai ouvir. Qual é o seu alvo para o seu casamento no dia de hoje, nessa época de hoje que você está vivendo? Eu fiquei anotando os meus alvos aqui, que eu determinei para o meu casamento, que tem sido minha prioridade. Hoje, eu vivo a fase do ninho vazio. Hoje,
Eu já eduquei meus filhos, eu já criei meus filhos, mas eu tive o meu marido como prioridade. Algumas vezes não, mas a maioria. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu aceitei Jesus, quando eu converti, eu fui para a igreja, meu marido não foi. Mas eu queria muito que ele convertesse. Então, eu aprendi o seguinte. Eu tive uma conversa com ele, estabelecemos os dias que eu podia ir na igreja, porque eu gostaria de ir na igreja todos os dias, mas eu não ia. Estabelecemos que dia que eu ia na igreja. Então, o domingo era o meu dia de ir à igreja. Ele permitiu que eu fosse de manhã na escola dominical e à noite no culto. À tarde, que tinha classe de batismo, eu não podia ir. Mas olha só, o que eu fazia domingo para ir na igreja? Minha prioridade. Eu levantava cedo, arrumava a cozinha, preparava tudo para ele fazer o churrasco, o almoço, porque gaúcho faz churrasco, faz comida domingo para mulher, é praxe da raça, né? Eu preparava tudo na cozinha, eu me arrumava a Vivian e eu ia para a igreja. Eu deixava tudo pronto. Sabe por quê? Porque a minha prioridade era Deus às 9 da manhã. Mas antes de Deus, para mim poder ter Deus como prioridade às 9 da manhã, eu precisava às 7h30, 8 horas estar com a prioridade da minha casa pronta. E eu fazia isso e eu ia para a igreja e eu ia na bênção, porque ele era a minha prioridade. E assim eu sempre fiz minha prioridade. Prioridade de oração, de tudo. Mas eu quero falar dos meus alvos para mostrar que o meu casamento é minha prioridade. E eu quero que você pense se o seu casamento é prioridade. Olha só, eu tenho aqui tem gente que me conhece bem, tem gente que não me conhece bem, tem gente que me conhece há muitos anos, tem gente que me conhece há poucos anos, aqui tem gente que está me ouvindo de vários. Mas olha só, eu sou gaúcha, sou de uma família de mulheres fortes, mulheres líderes, mulheres, como diz o Marco, metidas, mulheres que vão para trator, que andam a cavalo, mulheres que tomam conta de lavoura, que fazem todo esse serviço. Estou falando lá no Rio Grande do Sul da minha família. Mulheres determinadas, mulheres que viajam sozinha, mulheres que vivem tranquilamente sem homem. Mulheres que dão opinião em tudo e que sabem tudo, mulheres de matriarcado. É assim que é a minha família. E a nossa família no Rio Grande do Sul, não vou falar de todas, mas vou falar da nossa, não são mulheres amáveis, doces, suaves, com melindres, não. Nós somos mulheres que falam na lata. É toda a família assim, gente. Porque aqui só tô eu, mas todo mundo é assim. Então, conclusão. Eu tive muitos problemas na minha vida ministerial e na minha vida conjugal por esse meu jeito de ser. Tive muitas dores na alma. Tô falando de dores na alma, gente. Tive muito atrito com meu marido por causa disso. Eu tive problemas com meus filhos de falar com eles dura. Então hoje eu estabeleci, ou quando eu falo hoje já tem alguns anos, eu estabeleci um alvo para mim que é em função do meu casamento. Eu quero me tornar uma mulher e uma esposa, mais uma mulher e uma esposa, uma mulher, não sei, como você quiser, que fala doce, que fala mansamente. Pensa, gente, para mim isso é um desafio, mas para mim Mas hoje eu quero isso por causa do Marco. Eu não quero isso mais por causa das pessoas, não. Eu quero principalmente por causa do meu marido. Porque eu quero viver os anos que eu tenho para viver com ele de forma doce e amável e mansa. Então, esse é um dos meus alvos no meu casamento. Para isso, eu fui ler Cantares. Para isso eu fui ler as mulheres da Bíblia. Olha o que diz Cantares para te usar. Não sei se diz para você, mas diz para mim. Cantares 5,16, Cantares fala para mim assim: o seu falar é muitíssimo suave. Sim,
ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo. Como pode um homem que tem uma fala amável ter uma mulher que não tem uma fala amável? Então esse é meu alvo. Meu alvo é pensar antes de falar. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, às vezes eu e o Marco estamos discutindo exatamente a mesma coisa. Pensamos a mesma coisa. Estamos discutindo. Por causa da maneira de falar, parece que é diferente. Agora nós tomamos tanta consciência que nós paramos, olhamos um para o outro e damos risada. Estamos falando a mesma coisa, mas não é mansamente. Então eu preciso mudar isso. Preciso mudar minhas palavras. Preciso mudar as minhas colocações e ser uma mulher encorajadora. Uma mulher de fé e uma mulher de coragem. Gente, esses são os meus alvos que eu estabeleci escrevendo para mim viver como esposa. Olha o que eu coloquei. Meu alvo é me tornar uma esposa que fala de forma doce, que fala mansamente, que pensa antes de falar, que aprende a colocar as palavras. Nas minhas colocações eu quero ser encorajadora, quero ser uma mulher de fé e uma mulher de coragem. Por quê? O Marco, ele não tem a ousadia que eu tenho. Ele não tem a coragem que eu tenho. Mas eu quero ser essa mulher. Outra coisa que eu coloquei aqui. Quando precisamos tomar uma decisão, quando precisamos de uma decisão, falar antes, para ele pensar e depois decidir. O que eu aprendi, gente? O Marco, para tomar uma decisão, ele leva 3 dias. 3 dias. Para ele pensar uma coisa. Eu não. Se eu ouvir qualquer coisa ali, eu decido e acabou. Na hora, eu tomo a minha decisão. Então, as coisas que são minhas, eu decido rápido. Nem que depois eu tenha que me desenrolar lá na frente. Passo pressão, mas eu vivo bem com a pressão. Eu vou embora. O Marco não. O Marco, ele precisa 3 dias. Então, quando eu preciso de uma decisão dele, eu preciso dar 3 dias para ele. E antigamente eu não dava, gente. Eu não dava 3 dias para o Marco pensar. O que acontecia? Problema. Burro, vícios emocionais, não dava certo. Agora não. Agora, se eu quero, sei lá, vou dar um exemplo. Não sei, tô até pensando um exemplo aqui. Quero fazer qualquer coisa. 3 dias antes eu já digo para ele. Até para ir no shopping sábado, na sexta-feira eu falo para ele, Marco, amanhã eu quero ir no shopping, tá? Aí ele tem 24 horas para pensar para ir no shopping comigo. Porque é dele. E se eu não fizer isso, eu vivo mal. E hoje eu preciso fazer isso. Então, quando precisamos tomar uma decisão, para ele pensar bem, eu preciso dar o tempo que ele precisa para tomar essa decisão. Outra coisa que é meu alvo para viver bem no casamento. Ser uma mulher que não deixa a louça suja na pia da cozinha. Gente, odeio. Não, essa palavra é forte, não quero mais usar ela. Detesto lavar a louça depois que eu tomei banho à noite. Não gosto. Porque eu não gosto de dormir com cheiro de pia. Tem 38 anos de casada. Meu marido não gosta de louça suja na pia antes de dormir. E aí? Ele não mudou. Sabe por quê? A minha rica e abençoada sogra colocou esse hábito neles. Todos. Mas eu vou falar do meu marido. Gente, sabe o que eu fiz de um tempo pra cá? Eu tomei uma decisão. Eu vou lavar a louça. Quando ele não lava, né? Porque eu deixo por último. Se ele não lavou, eu lavo. Agora eu vou lá e lavo. E esses dias eu me dei conta, gente, que eu nem tô aí mais pra esse cheiro de pia. Eu lavo, vou lá, passo bastante sabonete, me lavo bem, passo um perfume e pronto. Se eu já tomei banho pra ir deitar. Sabe por quê? Meu marido é prioridade na minha vida, eu preciso viver bem com ele. E essas coisas matam o nosso casamento. Então, pra mim, hoje, é prioridade
Ser uma mulher que não deixa a louça suja na pia, dormir com cheiro de pia. Outra coisa que é prioridade para mim. Isso aqui é forte o babado. Na pesquisa que eu fiz, a Deise está rindo. A minha sobrinha disse que é parecida comigo. Eu fiz uma pesquisa no Instagram aqui e também no meu grupo de WhatsApp. Ah, não vou tomar banho, outro banho antes de dormir, não. Posso até, quem sabe, tomar, mas não. Gente, aqui a gente toma banho demais. Ninguém aguenta tomar tanto banho assim. Eu tomo banho de tardezinha, de noitinha. Olha só. O que eu tava falando? Eu fiz a pesquisa para saber que assunto que querem que eu fale aqui. Aí sabe o que me disseram? A grande maioria pediu para eu falar sobre sexo. Pense que desafio, gente. Eu não posso falar hoje porque eu não tô preparada ainda para falar tudo. Mas eu vou falar. Mas aqui, na minha meta aqui, no meu alvo, que eu tenho é não deixar meu marido muitos dias sem sexo. Gente, a maior burrice que uma mulher comete, eu digo burrice porque que uma mulher comete num casamento é deixar o marido sem sexo. Não deixe. Entenda o que eu tô falando. Não deixe. Se ele demorar para procurar, procure. Mas não deixe, provoque. Se a provocação não for suficiente, procure, mas não deixe ele sem sexo. Isso é um alvo meu. E o meu alvo é bíblico. Olha outra coisa que eu coloquei como alvo para mim. O Marco é um homem que ele não gosta de presente. Não gostava. Inclusive ele, assim como pastor da igreja, teve algumas circunstâncias bem desagradáveis com relação a presente, porque ele não gosta de presente, é uma coisa dele mesmo. Hoje, graças a Deus, a igreja entendeu, passou essa fase. Mas eu decidi fazer um alvo na minha vida, gente. Eu falei, o Marco vai gostar de presente. Eu vou fazer meu marido gostar de presente. O que eu fiz? Eu tomei uma decisão, que eu não vou mais deixar nenhum aniversário dele sem presente. Eu não vou mais deixar nenhuma data passar sem dar um presente para ele. Eu sou responsável por isso, sabia? Porque eu passei várias datas da nossa vida sem dar nada para ele. Por quê? Porque eu dava o presente e ele olhava e tirava pro lado. Daí abria o pacote, quando abria não dava bola. Não vou mais dar presente, parei de dar. E, gente, coloquei como alvo dar presente pro Marco. Este ano, para surpresa minha, eu já tinha comprado o presente dele do dia do namorado e do aniversário. Tava comprado. Gente, uns dias antes do dia dos namorados, ele disse assim para mim: tu já comprou meu presente do dia dos namorados? Gente, eu quase caí dura, porque eu acho que foi a decisão no meu coração que mudou isso. Não sei. É mistérios de Deus, de quem vai fazer o curso comigo depois vai saber. E eu falei, já. Ele levou um susto porque ele não esperava. E eu também me assustei, mas eu disse, já. Aí ele ficou, gente, ele ficou na maior expectativa. Eu não sei se ele já tinha preparado alguma coisa para mim ou não, não sei. Mas aí o que aconteceu? No dia dos namorados, de manhã cedo, ele levantou e disse assim, e aí? Acho que ele não estava acreditando. Aí eu já vim de lá com a sacolinha para ele. Gente, eu desmontei. E daí, porque ele faz dia 12, dia dos namorados, 17 é o aniversário, 5 dias depois, né? Aí eu disse para ele, o do aniversário já está pronto. E ele ficou impressionado. Porque eu estabeleci isso como alvo na minha vida e daqui para frente eu vou fazer. Gente, tô com a mão seca. Muito seco tá aqui. A mão tá seca. Então, eu estabeleci isso como alvo. Agora outro. Outro alvo que é o último que eu vou falar hoje. Gente, nosso tempo tá correndo tanto com esse assunto.
eu tomei uma decisão. Eu amo arrumar, eu gosto do meu quarto com a cama arrumada. Eu não gosto de quarto com cama bagunçada. Eu confesso pra você que teve uma época que eu não arrumava minha cama de manhã cedo, sabe? Deixava pra lá, principalmente depois que as crianças casaram. Eu falei, parece que eu vou tirar umas férias. Depois eu falei, não, gente, isso aqui não dá, eu vou arrumar minha cama logo cedo. Aí também tem uma coisa, gente, eu quase todos meus anos de casamento, eu tinha secretária que arrumava a cama. Então, tem uns 15 anos, eu tenho 38 de casada, tem uns 15 anos que eu não tenho mais secretária. Não, acho que nem é 15, é menos de 15. E daí, desse tempo pra cá, eu resolvi arrumar. E aí eu comecei, e aí agora, de um tempo pra cá, eu disse, eu vou comprar uma colcha de edredom, bem fácil. Beijo, Maiane. Vou comprar uma colcha de edredom, que ela é bem fácil de colocar na cama, a cama fica bem linda. E o lençol, se ficar um pouquinho enrugado, a colcha coloca lá e a cama fica linda, maravilhosa. Comprei minha colcha de edredom e arrumo a minha cama. Aí esses dias o Marco disse assim pra mim, eu falei, eu gosto de arrumar minha cama de manhã. Eu comentei assim, eu tava arrumando a cama, ele tava trocando a roupa pra sair. Daí ele disse assim, como eu gosto da cama arrumada também. E eu, Então eu coloquei como meta, não fico mais sem arrumar minha cama cedo, porque domingo eu não arrumava, gente. Domingo eu gostava de ficar, sabe? Todo mundo fica, não fico mais, porque eu não fico na cama o dia inteiro. Então eu coloquei como meta arrumar a minha cama logo cedo, colocar uma colcha, coloquei que ele gosta da cama arrumada e eu também. Então assim, quais são os alvos que você tem para sua vida diária que é em função do seu casamento e do seu marido? Quais são esses alvos que você tem? Nós precisamos ter alvos que vão melhorar a qualidade do nosso relacionamento conjugal. Olhem a postagem que eu coloquei no feed lá no Instagram hoje em função disso. As minhas lives e o meu feed no Instagram, tudo que eu vou postar no Instagram e as minhas lives vão estar interligados com relação ao casamento. Você que quer melhorar a qualidade do seu casamento, você que quer sair do nível que você está para um nível melhor, me acompanhe e vem comigo. Porque nós precisamos cuidar do nosso casamento. Nós cuidamos de tudo na vida e esquecemos de cuidar do casamento. Mas o casamento é a base, é Deus o primeiro alicerce, o casamento. Se você é casada e o alicerce do seu casamento não tiver bom, gente, o resto é tudo fachada. Tudo fachada. Podemos ter um excelente desenvolvimento profissional, podemos ter uma excelente saúde, podemos ter um excelente corpo lindo, maravilhoso, bonito de academia, podemos ter filhos maravilhosos que vão casar, vão embora, vão constituir vida. E aí, como é que ficou a tua vida e o alicerce? Teu casamento é prioridade, não tem alternativa. Escutem o que é que eu vou falar. Os nossos filhos casam e vão constituir família e fica nós os dois. Eu fiz as contas, gente, dos anos que eu vivo com o meu marido, que eu estou vivendo com ele, e os anos que eu vivi com os meus filhos. Gente do céu! Eu namoro meu marido desde os 14 anos. Casei com ele aos 22. Dos 14 aos 22, que é o tempo de namoro e noivado, eu vivi em função dele. Acredito que vocês também viveram. Todo mundo que tá namorando e noivo, tá apaixonado, só vive em função dele. Aí casa e não vive mais em função dele. E aí quer que o casamento seja bom. Como que o casamento vai ser bom se você vivia em função e depois não vive mais? Então não dá, gente. Faz um tempo que eu decidi priorizar. Isso mesmo, Cássia. Mas estabelece os alvos e urgente, porque teus filhos estão crescendo. Então olha só. E tu priorizou e depois não priorizou mais. Aí sabe o que acontece quando chega na idade madura? Tá uma porcaria, secou tudo, acabou tudo. Aí, glória a Deus que nós servimos a um Deus que tem o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscita qualquer coisa. Mas é muito melhor não morrer para ressuscitar. É muito melhor não estar morto do que estar morto e trabalhar pela ressurreição.
Então, é isso que acontece. Crie uma visão pro seu casamento, gente. Você precisa ter uma visão com o teu marido. Esses dias eu e o Marco aqui, ele tava olhando televisão e eu fui lá e disse, não sei o que o Marco falou, e eu fui lá e sentei com ele lá. Ih, Marco, nós ainda temos uns bons anos para viver, né? Ele é verdade. Espero que nós ainda consiga viver uns 15 anos ainda, não sei, 15, 20 anos junto ainda. Eu quero viver. Aí eu tenho que ver, gente, eu tenho que estabelecer alvos. Eu preciso ter esses alvos na minha vida. Preciso ter uma oração escrita pelo meu casamento, ou eu preciso escolher um texto bíblico que vai me dar visão do meu casamento, ou escreva um poema para o seu casamento, faça um acróstico. Você sabe o que é acróstico? Faça um acróstico, escreve o seu nome, pega a primeira letra do teu nome, a primeira letra do nome dele, escreva um acróstico que é a visão do teu casamento, ou faça uma frase que é a visão do seu casamento. Eu falei agora, eu quero esse aqui, Cantares 5:16. Gente, eu fui pesquisar o significado do meu nome, é tudo por aí, doçura, beleza. Aí sabe o que eu tomei uma atitude? Eu falei, se o significado, uma música, isso mesmo, escolha uma música, algo que signifique o teu casamento. Aí, gente, eu fui olhar o significado do meu nome. E aí, o significado do meu nome é tudo que eu tô querendo colocar na minha vida como esposa. Doçura, mansidão, calma, temperança. Aí eu comecei a declarar para mim mesma. Esses dias eu disse, Marcos, sabe o significado do meu nome? Ele me olhou e deu risada. Eu falei, mas esse é o meu nome. Então, eu sou. E agora já começou a trabalhar comigo em cima disso. Então, gente, coloque a visão, faça uma declaração de propósito do seu casamento, ou uma resolução, ou uma declaração. Vocês já viram aquele filme, eu acredito que vocês já viram aquele filme, como é o nome? Os Corajosos. Eles fazem uma resolução lá. Todos nós precisamos ter uma resolução para o nosso casamento. Escreva um acróstico, faça uma oração escrita, um texto bíblico, um poema, uma música. Eu escrevi tudo isso aqui, eu não falei música, a Fran falou. Estabeleça tudo isso para o seu casamento, a nossa live já vai cair e meu assunto já terminou. Então, gente, a primeira pergunta dessa live de hoje é: o que é importante de verdade para você? Se o seu casamento for importante de verdade, as suas prioridades são o seu casamento. Não são as suas palavras, são as suas ações. São as coisas do seu dia a dia que vão dizer que verdadeiramente o seu parceiro. Então, esse mês, mas nós vamos continuar todo mês, gente. Esse assunto vai continuar todo mês de julho nas lives, terças e quintas. Eu quero que vocês chamem outras mulheres que precisam ouvir isso. E no mês de agosto eu quero começar um curso. E eu vou te falar uma coisa, minha amada, eu não vou falar o que você gosta de ouvir. Eu vou falar o que Deus colocar no meu coração e o que você precisa ouvir. Amém?